Olá pessoal, a gente vai ver aí os limites no infinito, né, e as assíntotas horizontais, vai ver como é que acha as assíntotas horizontais. A gente já falou em aulas passadas, né, de assíntotas verticais, também chegou a comentar alguma coisa de assíntotas horizontais. A gente vai ver agora efetivamente como é que calcula essa assíntota horizontal, verificar se a função tem ou não assíntota horizontal, né. Passar aqui para os slides. A gente vai ver o que acontece com as funções quando a gente pega o x tendendo para valores muito grandes, positivamente ou negativamente. É daí que vão sair as assíntotas horizontais, né? Vamos ver aqui, ó, já começa com um exemplo, né? Tá aqui a função, né? Eu quero analisar o comportamento da função aqui quando x aumenta muito, vamos dizer assim, né? Quando x aumenta muito, ou seja, quando x tende para mais infinito ou menos infinito, né? Tá aí a função x² menos 1 sobre x² mais 1. Né? Aqui tem uma tabelinha de valores, aquela tabelinha que a gente já sabe fazer, né? Pegando aqui valores, começando aqui em 0, avalio o valor da função, deu menos 1, né? Só substituir no lugar do x o valor aqui, que está aqui à esquerda da tabela, e ver o que dá, né? Faz na calculadora para facilitar isso aí. Tá vendo? De 0 até chegar aqui mais ou menos 1000, né? Tá vendo? Ele tá atendendo por valores positivos, mais 1000, e valores negativos, menos 1000, né? Tanto com mais 1000 ou tanto com menos 1000, o valor da função é positivo perto de 1, tá vendo? Tá se aproximando de 1. Ou seja, está se aproximando dessa reta cor-de-rosa aqui, que é o y igual a 1. O azul é a função, x² menos 1 sobre x² mais 1, tá vendo? Tanto quando x tende para mais infinito, está chegando perto dessa reta y igual a 1. E quando vai para menos infinito, está chegando perto dessa reta y igual a 1 também. Será que ela não cruza isso aqui? Né? Será que o azul não cruza em algum momento? Não cruza, como a gente vai ver mais para frente aí. Tá vendo? O valor do limite, ó, quando x tende a mais infinito, é 1 positivo. Tá certo? O que acontece aí é o que a gente pode tomar valores de fx tão próximos de 1 quanto quisermos, se a gente tomar o x suficientemente grande, né? Ou seja, quando o x tende para mais infinito, o valor o comportamento da função é se aproximar de 1, né? É tender a 1, tá certo? Então, ela se aproxima de 1 quando o x tende a mais infinito. Como é que chegou nesse resultado aqui? A gente vai ver mais para frente um modo de calcular facilmente isso aqui, né? Basicamente é saber quem que ganha, né? Um dos modos é se comparar o crescimento do numerador com o do denominador, né? Então tem algumas técnicas que a gente vai ver. Outra coisa que também é interessante de prestar atenção, que não foi isso aqui que a gente fez, ó. Você tá vendo aqui que isso aqui é uma indeterminação desse tipo aqui, ó, né? Tá certo? Se você pegar um valor aqui tendendo, vamos supor que infinito seja um número e se substituir aqui no lugar do x, você vai ficar com uma indeterminação infinito sobre infinito, né? O menos 1 vai ser muito pequeno em relação a um x muito grande. Aqui embaixo é a mesma coisa. Então, se desconsidera esse cara aqui, fica infinito sobre infinito, mas isso aí, né, não dá 1. Por sorte, aqui esse exercício deu 1, né? Deu como se fosse, você pensasse em fazer algo desse tipo, infinito sobre infinito dá 1, né? Mas não é, isso aqui é uma indeterminação, não dá 1, né? Nem sempre vai dar 1, vamos dizer assim, né? Nesse caso aqui a gente vai ver por que deu 1 depois. E a gente vai usar essa notação aqui, ó, né? Notação que vocês já viram aí, né? Limite de f de x quando x tende a infinito igual a L, né? É a notação que vocês já estão acostumados, né? Então, seja aí f, a primeira definição aqui da aula de hoje, né? Seja f uma função definida em algum intervalo entre a e infinito, então o limite de f de x quando x tende a infinito é igual a L, né? Ou seja, significa que os valores de f de x ficam arbitrariamente próximos de L, tornando x suficientemente grande, tá certo? E o comportamento, né, está tendendo para L, né? L aqui é um número real, tá certo? É um número real, não é um infinito, né? Um valor real aí é um número, né? Quando acontecer isso, né, tender para um número, no caso aí a gente está chamando de L, né? Então a gente vai chamar esse y igual a L de assíntota horizontal da função, tá certo? Tá vendo aqui uns gráficos ilustrativos. E tem várias formas de a gente chegar perto dessa assíntota. Aqui uma forma mais fácil de ver, né? Tá decaindo até se aproximar, conforme o x está muito grande, se aproximar de L, o valor da curva azul, tá vendo? Aqui já é outra forma, tá vendo? Vai oscilando
a oscilação aí vai decaindo, né? Vai decaindo a amplitude aí até ficar perto aí, né? Até ficar pertinho aí dessa reta y igual a L. É outra forma de tender aí para essa assíntota horizontal, certo? Tem vários modos, né? Aqui o que a gente já tinha comentado, né? Quando a gente pega valores de f de x, valores negativos de x, né? Muito grandes, né? Ou seja, tendendo a menos infinito, os valores de f continuam ficando perto de 1, né? Então tá aqui a segunda definição, né? Que agora é só essa diferença aqui, né? É menos agora tendendo a menos infinito no intervalo de menos infinito até a, né? Sempre intervalo aberto quando a gente está falando de infinito ou menos infinito, tá? Então a gente pode fazer o limite tender a mais infinito ou tender a menos infinito para buscar as assíntotas horizontais, né? Aí daí tá a nossa terceira definição aí, que é a definição agora de assíntota horizontal, né? A reta y igual a L a gente vai chamar de assíntota horizontal da curva y igual a f de x, se acontecer isso aqui ou isso aqui, tá certo? Quando x tender para mais infinito dl, L de novo. L é um número real, tá? Tem que ser um número real. Ou o limite de f de x quando x tender a menos infinito também dá um número real, tá certo? Nem sempre vai acontecer isso, da assíntota ter o mesmo... ter uma única assíntota horizontal, vamos dizer assim, né? Tanto para menos infinito quanto para mais infinito dá o mesmo valor, que é o caso desse exemplo aqui, né? Tá vendo? A mais infinito tendeu para 1 e a menos infinito também tendeu para 1, ou seja, tem uma única assíntota horizontal. Pode acontecer de quando você tender para mais infinito dar uma assíntota horizontal L1, quando tender para menos infinito dá um outro valor, L2. Aí você teria duas assíntotas horizontais, tá? Por isso tem esse ou aqui, né? Aqui algo que a gente já comentou, né, em alguma dessas aulas passadas aí, né, a função aí 1 sobre x que a gente está estudando, né, o limite quando x tende a mais infinito, quando tende a menos infinito, tá vendo? Quando tende a mais infinito, né, quando x é grande, 1 sobre x vai ficar pequeno, né, óbvio, né, porque aqui no numerador é constante igual a 1, não muda conforme o x tende para mais ou menos infinito, e o denominador cresce indefinidamente, né, tá vendo? Quando ele cresce indefinidamente para mais infinito, a gente está se aproximando, né? Tomando x grande o bastante, a gente pode fazer 1 sobre x tão próximo de zero quanto a gente quiser, tá certo? Tá vendo? Tá se aproximando de zero. A gente chega nesse valor aí até onde a gente quiser, né? Então a gente vai dizer que esse limite aí é de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, é zero. E analogamente, né, quando x tende a um valor muito grande, porém negativo, né? Esse x aqui embaixo do denominador vai ficar negativo, né? Em cima vai continuar um positivo, então o número positivo sobre o número negativo vai ficar negativo, porém vai acontecer a mesma coisa, ele vai se aproximar de zero quando x tende a menos infinito, só que por baixo, vamos dizer assim, né? Vai se aproximando de zero assim, né? E não assim, né? Tá certo? Um se aproxima por baixo, por valores negativos, e outro se aproxima por valores positivos de zero, tá certo? Chegando perto de zero. Isso aqui vai ser um teorema que a gente vai usar sempre, tá? O grafo de 1 sobre x está aqui, essa curva azul, né? A gente chama isso aí de hipérbole equilátera, né? Vocês vão ver aí com mais calma em cálculo 2, essas curvas especiais, né? Hipérbole, parábola, né? Vocês vão ver lá. Aqui está o gráfico de 1 sobre x, né? Quando x tende a mais infinito, tende a zero, tá vendo? Por cima, quando tende a menos infinito, a zero por baixo aqui do zero, certo? E a gente já viu também que o x igual a zero é uma assíntota vertical, né? E agora y igual a zero é uma assíntota horizontal, tá certo? Aí esse teorema aí que a gente vai usar, isso aqui você pode usar direto. Apareceu, calcula o limite de 1 sobre x elevado a 5, é zero, direto, tá certo? R aqui é um número racional, né? Se R maior que zero for um número racional, então limite quando x tende a infinito de 1 sobre x elevado a r vai ser zero sempre, tá certo? R maior que zero, tá? E a mesma coisa aqui quando tender a menos infinito, também vai dar zero, tá certo? Então vocês podem usar isso aí sempre que aparecer algo parecido com isso aí, né? É direto, isso aí vai para zero, tá certo? O resultado vai ser muito útil para a gente aí. Principalmente nesse tipo de exemplo aqui, ó. Tá vendo? Calcule o limite quando o x tende a mais infinito dessa função aqui, dessa função racional aqui. Tá vendo? A gente está, no fundo aí, a gente está procurando a assíntota horizontal dessa função.
né, uma das assíntota horizontal se ela tiver, né? Pode ser que não tenha assíntota horizontal, pode dar esse limite aqui, pode dar infinito, pode dar que não existe, né? Então tem que se der um número real, né? Então a gente vai falar que essa função aqui, 3x ao quadrado menos x menos 2 sobre isso aqui, tem uma assíntota horizontal, tá? Tá pedindo aqui para indicar as propriedades, para a gente relembrar as propriedades do limite da aula passada, né? Vamos ver aqui, quando o x cresce, o numerador e o denominador também crescem, né? Tá claro aqui, né? Então a gente não consegue ver o que acontece, né? O que ocorre com essa razão entre os dois, né? Esse quociente aí, né? Então a gente precisa fazer uma manipulação algébrica para tentar ver quem cresce mais rápido. No fundo é isso, tá? A gente vai aí comparar o crescimento do numerador com o denominador. Quem crescer mais rápido ganha, né? Por exemplo, se o denominador ganhar, o limite vai ser zero. Se o denominador ganhar, então o limite vai ser mais ou menos infinito, vai depender do sinal, né? Aí se der um empate aí, vai depender de cada caso, né? E a técnica para a gente determinar isso aí é colocar em evidência a maior potência no denominador e a maior potência do numerador, tá certo? No caso aqui você está vendo que é x ao quadrado é a maior potência no denominador e x ao quadrado também é a maior potência no numerador. Então a gente vai colocar esse x ao quadrado em evidência. E como o x tende a mais infinito, a gente não precisa se preocupar, né? Porque x ao quadrado não vai ser zero, tá certo? Porque está tendendo a um número muito grande, né? Então isso aí não é zero. Tá certo? Aí é o que aconteceu. A gente quer calcular esse limite, então colocou o x ao quadrado em evidência. Ou seja, a gente está dividindo tudo por x ao quadrado, o numerador e o denominador. Aí aconteceu isso aqui, tá vendo? 3 sobre, né? Cada termo aqui a gente dividiu por x ao quadrado, tá certo? Então deu isso aqui, né? Embaixo deu isso aqui, né? 5x ao quadrado sobre x ao quadrado dá 5. 4x sobre x ao quadrado, 4 sobre x. 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado. Tranquilo, né? Aí agora vai ser mostrado aí qual propriedade foi usada. Vocês vão ter que dar uma olhada no vídeo da aula passada. Não sei se vocês fizeram um rascunho, né? Colocando a numeração das propriedades que a gente viu na aula, né? Tá vendo aqui a propriedade 5. Provavelmente é a propriedade lá chamada do quociente, que a gente chamou de quociente, né? Separou o limite aqui anterior, tá vendo? Né? O limite do numerador e o limite do denominador, certo? Tá aqui. Agora, propriedades 1, 2 e 3. Provavelmente propriedade da soma, subtração, propriedade de uma constante vezes uma função, né? Propriedade do limite de uma constante, né? São todas essas propriedades aí, tá vendo? Foi aplicada aí a propriedade da soma, né? Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui a gente já sabe que vai para zero. Isso aqui vai para zero. Isso aqui vai para zero. Isso aqui vai para zero. Por quê? Por causa desse teorema aqui anterior, tá certo? Direto isso aí vai para zero. Né? Não tem nem muito o que pensar. Tá vendo? Já aqui 0, 0, 0, 0. Limite de uma constante, quando x tende a qualquer valor, vai continuar sendo essa constante aqui o resultado, tá certo? Aqui também. 3 sobre 5, então, o resultado é 3 sobre 5, tá certo? Tranquilo, né? E vai acontecer a mesma coisa aqui quando x tender a menos infinito. Vai dar o mesmo resultado, o limite aí. No exercício está pedindo para mais infinito, né? Mas se você fizer para menos infinito, você vai ver que também dá 3 sobre 5. Só dá uma olhada aqui, né? Tranquilo de ver isso, né? Então, esse y igual a 3 sobre 5, ou 0,6, né? É a nossa assíntota horizontal, né? Então, tanto para mais infinito quanto para menos infinito, o gráfico dessa função tende para 0,6, tá certo? Tá aqui o gráfico da função. Azul é a função e rosa é a assíntota horizontal. Vocês podem ver se tem assíntota vertical, né? Aqui, ó, agora outro exemplo. Determine as assíntotas horizontais e verticais, né, dessa função aqui. Raiz de 2x ao quadrado mais 1 sobre 3x menos 5. A gente vai usar uma técnica parecida, né, com o que foi feito anteriormente aí. A gente vai dividir o numerador e o denominador por x, tá certo? Só que aqui tem que tomar um cuidado só com essa raiz quadrada, né? Cadê o... o exercício está pedindo o x tendendo a mais infinito, né, primeiro, né? Quando tende a mais infinito, aí tem que tomar cuidado como é que a gente vai colocar em evidência aqui na raiz quadrada, né? Aqui em cima. No numerador, que é a parte mais complicada. Embaixo, tranquilo, né? Colocou o x em evidência, o x multiplica 3, né? X multiplica 3 menos 5 sobre x, tá certo? Isso que aconteceu aí no denominador. Tá aqui, ó, 3 menos 5 sobre x, tá? No numerador, tem que tomar cuidado. É exatamente o que está escrito aqui, ó.
a raiz quadrada de x ao quadrado vai dar x, porque o x é maior que zero, né? No fundo, daria módulo de x, mas como o x está tendendo para um valor positivo aí muito grande, então se aproxima por raiz quadrada de x igual a x mesmo. Aí essa raiz quadrada vai vir aqui para dentro, né? Vou passar aqui para o quadro, fazer o rascunho aqui, tá? Né? O que está acontecendo? Você tem aqui dois, vou colocar só o numerador, né? Eu quero colocar o x em evidência, né? No caso aí, é o x que a gente vai fazer usando nessa forma aqui que vai facilitar para colocar em evidência, né? Então, eu vou colocar o x em evidência aí. O que vai acontecer? 2x ao quadrado mais 1 sobre raiz de x ao quadrado, né? É isso que eu estou fazendo, tá? Então, vai ficar 2x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, raiz quadrada, certo? Aí agora aí é só simplificar, né? 2x ao quadrado sobre x ao quadrado dá 2, tá certo? Mais 1 sobre x ao quadrado. Foi isso que foi feito ali, tá? Só para ficar claro aí, né? Tá certo? Então, ficamos com isso aí, ó, tá vendo? Agora vai ser utilizado a propriedade aí do quociente, tá vendo? O limite do numerador e o limite do denominador. E aqui foi utilizada uma outra propriedade, que é a propriedade da função composta, né? Que a gente viu também aí na aula passada, né? Então, o limite passou para dentro da raiz quadrada e foi aplicado também combinadamente a... Espera aí que está fora aqui do slide, né? Voltei aqui. Foi aplicado a propriedade do quociente e depois a propriedade da função composta, tá vendo? E depois foi aplicado também a propriedade da soma dentro da raiz aqui, né? Faz com calma isso aí, né? Essa aplicação dessas propriedades com calma, né? Para não errar nada. Aqui embaixo também foi feita a mesma coisa. E de novo, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Direto, né? Pelo teorema aí da aula de hoje, né? Então, deu raiz de 2 no numerador e 3 no denominador. Então, raiz de 2 sobre 3 é a síntota horizontal, tá certo? Tá aqui, raiz de 2 sobre 3 é uma síntota horizontal. Agora, vai fazer o cálculo também para x para menos infinito. Aí tem que lembrar disso aqui, né? Como já foi falado. Agora, o raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x, que é igual a menos x. Então, a gente vai ter que fazer uma multiplicação por menos 1 de toda essa expressão, né? Tá vendo aqui, ó? Exatamente aquilo que eu fiz, né? Só que agora a gente vai dividir por x, né? Só que no caso aí, para quando a gente for passar aí para dentro da raiz quadrada, vamos dizer assim, né? Tem que aparecer esse sinal aqui de negativo, tá? E o valor tem que ser multiplicado por menos 1. Então, vai ficar menos aquilo que a gente já tinha obtido anteriormente. Aí vai proceder normalmente com as propriedades do limite. Isso aqui é 0, 0. Agora deu menos raiz de 2 sobre 3 como assíntota horizontal. Então, tem duas assíntotas horizontais nesse exemplo, tá? Aí também é uma assíntota horizontal, né? Aí agora a assíntota vertical, né? A assíntota vertical vai ocorrer, né? Como a gente já viu aí na aula passada, um ponto potencial de assíntota vertical é onde o denominador der zero, ou onde aqui tiver uma raiz quadrada de número negativo, por exemplo, né? Mas aqui no caso não vai ter, porque x ao quadrado mais 1, então isso aqui sempre dá positivo no numerador, né? Então, o potencial aí é 3x, né? Menos 5 igual a zero, ou seja, x igual a 5 sobre 3. É onde tem uma potencial assíntota vertical. Então, vamos ver aí o que acontece quando x tende a 5 sobre 3, tá certo? É assim que a gente obtém aí, verifica a assíntota vertical, né? Aí tá fazendo 5 sobre 3 pela direita primeiro, né? Pela direita, aqui em cima é sempre positivo, né? Sempre um valor positivo, diferente de zero, né? E embaixo vai dar um valor próximo de zero, né? Próximo de zero, porém aí positivo, né? Tá vendo? 3x sobre 5 quando está próximo aí de 5 sobre 3, 3x menos 5 é positivo, né? Pela direita do 5 sobre 3, tá certo? Então isso aí vai dar mais infinito, né? Porque vai dar um valor muito próximo de zero aqui embaixo, só que positivo. Então positivo sobre positivo, mais infinito, né? Aqui em cima dá um valor muito pequeno em relação a esse aqui também, né?
Ao contrário, esse valor aqui de baixo dá um valor muito pequeno em relação a esse aqui de cima, que é muito maior, né? E a mesma análise você vai fazer para tendendo a 5 sobre 3 pela esquerda dele, né? Agora vai dar menos infinito, porque 3x menos 5 é menor que zero. Faz aí a análise do sinal disso aqui, né? Só fazer a análise do sinal de 3x menos 5, né? Uma equação de uma reta. Vocês já sabem fazer isso, né? Então, deu menos infinito à esquerda. Ou seja, a gente tem uma assíntota vertical. Por esse resultado aqui, a gente já sabe que tem uma assíntota vertical. Aqui só comprovou que pelo outro lado também tende para menos infinito aí, né? Tá aí a assíntota vertical. Então tá aí, ó, 3 assíntotas, 2 horizontais e uma vertical, né? Tá aí o gráfico da função do exemplo, né? Vamos ver aqui agora só alguns exemplos. Separei esses dois exemplos aí. A letra B, como sempre, eu vou deixar para casa, né? Mas vocês tomam cuidado. Aí o único cuidado que vocês têm que ter realmente é que pode dar mais 1 sobre 5 se vocês não tiverem cuidado, né? Mas a resposta é menos 1/5, tá? Então, tentem resolver em casa aí. Vai dar aquele mesma coisa lá do raiz quadrada de x ao quadrado igual a módulo de x. Lembra disso, né? Que aí vai ter uma inversão aí de sinal nesse exemplo, porque está tendendo a menos infinito, valores de x negativos, né? Vamos resolver a letra A, né? Então, como eu falei, né? A gente tem que, por exemplo, você pega aqui, ó. Vou mudar aqui, ó. O numerador, x elevado a 5 mais x ao cubo mais 10. Então, a maior ordem do numerador é o x elevado a 5, né? Então, vou colocar aqui de cor diferente. X elevado a 5 é a maior ordem no numerador. Embaixo é o x elevado a 8, né? Então, esse 8 aí é a maior ordem aí do denominador. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou primeiro manusear algebricamente essa expressão. Depois, no final, que a gente vai calcular o limite, tá? Então, eu vou colocar primeiro em evidência aqui o termo do numerador maior, né? E o do denominador, x elevado a 8. Isso aí multiplica. Agora eu vou ver o que isso aí multiplica. Eu não posso alterar essa expressão aqui, né? Então, x elevado a 5 multiplica 1 mais 1 sobre x ao quadrado, né? Mais 10 sobre x elevado a 5. Pequeno aqui, né? Certo? E embaixo, o que vai acontecer aqui? 1, né? É como x elevado a 8 multiplica 1, menos 1 sobre x elevado a 7, mais 1 sobre x elevado a 8, né? Tranquilo? Olha o que aconteceu. Esses quatro termos aqui, ó, a gente sabe que isso aí vai para zero, né? Isso aí vai para zero. Quando x vai para mais infinito ou menos infinito, que é o caso aqui do exercício, né? Então, vou colocar aqui já, ó. Se o x tender, no caso, é menos infinito, então, o que vai acontecer? Eu vou ficar com x elevado a 5. Se quiser, você já pode simplificar isso aqui, né? X elevado a 5 sobre x elevado a 8, quanto que dá? Né? 1 sobre x ao cubo, tá certo? Vezes, antes disso aqui, vamos fazer essa simplificação também. 1 sobre x ao cubo. Para economizar aqui espaço, já vamos calcular logo o limite, né? Limite quando x tende a menos infinito. Aí aqui eu já vou usar a propriedade do produto, tá vendo? Limite quando x tende a menos infinito. Agora vem isso aqui tudo. 1 mais 1 sobre x ao quadrado, mais 10 sobre x a quinta. Já podia ter usado a propriedade da soma também, mas eu vou economizar, ficar escrevendo limite, né, toda hora. Né? Então, quando x tende a menos infinito, a gente sabe que isso aqui vai dar zero, né? Isso aqui vai dar zero, isso aqui vai dar zero, isso aqui vai dar zero, isso aqui vai dar zero. Então, no fundo, a gente ficou, né, 0 vezes 1, que é igual a zero, certo?
Ou seja, o limite quando x tende a menos infinito disso aqui tudo é zero. Né? No caso aí, o denominador ganhou, vamos dizer assim, né? Então é isso, né? A aula de hoje a gente já viu aí como calcular, né? Vai surgir dificuldades aí, vocês vão ver que tem vários exemplos que são meio complicados de calcular esses limites infinitos aí, né? Não tem jeito, só praticando mesmo. Então vocês tentem aí fazer o máximo de exercício aí da lista possível, né? Tentem fazer com calma, né? Tenta procurar, né? Tem vários exemplos aí de calcula o limite quando x tende a 3, né? Calcula também o limite quando x tende a mais infinito, para procurar as assíntotas horizontais, né? Tentem fazer o máximo de exercício que vocês conseguirem, tá? Aí, espero que vocês tenham entendido o que é a assíntota horizontal, né? Como é que obtém ela. E na próxima aula a gente deve ver aí algumas indeterminações que também aparecem, além dessas de infinito sobre infinito, zero sobre zero. Tem outros também bem complicadas, né? Por exemplo, mais infinito, menos infinito. Quanto vocês acham que dá, né? A gente vai ver que pode dar algo bem esquisito, né? Então, até aí a próxima aula, tá?